Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã. Quero através desse vídeo hoje estar falando da coincidência de São Bruno, o Cartucho, do Santo Rosário, a exemplo de São Bruno, e a prática e a experiência que o Beato Bartolo Longo teve, a exemplo de São Bruno, através do Santo Rosário. Quando a gente olha para a história de São Bruno Abade, a gente vê que tudo se deu quando ele ainda era jovem e estudava, e foi no funeral de um cardeal. Então, estando lá naquele funeral, rodeado de bispos, de clérigos, de religiosos, de cardeais, no meio do velório, nos cânticos fúnebres, louvando e bendizendo a alma daquele cardeal que havia morrido, de repente o cardeal retoma a vida no caixão, ali no centro da catedral, e fala, não com essas palavras que eu vou dizer, mas era querendo dizer isso. Fala, não adianta vocês louvarem e bendizerem a minha alma, porque eu estou condenado, e deitou novamente no caixão. Como naquela época os homens eram forjados, eles continuaram cantando. Então, mais uma vez, aquele defunto retorna à vida e fala, não adianta vocês continuarem com essas cerimônias para minha alma, porque eu já fui condenado à eternidade do fogo do inferno. E repetiu isso mais uma vez. Então aquele jovem que estava ali sentado no banco na catedral presenciou tudo aquilo. Ali naquela catedral. Ele então toma firme resolução. A ressuscitação daquele defunto por ordem divina para dizer que ele estava condenado no inferno acaba de converter o coração de São Bruno. Ele abandona aquele local, vai para a montanha no meio da mata e entra em meditação e contemplação profunda, buscando o santo silêncio, e funda a Ordem dos Cartuchos. Foi auxiliar do Papa, se eu não me engano, Urbano II. E ali, meu irmão, minha irmã, na Ordem dos Cartuchos, eles são considerados como as pilastras que sustentam a igreja. Aí eu fico pensando, mas no sonho de São João Bosco, não mostra que as duas torres que sustentam a igreja é a Eucaristia e Nossa Senhora? Por que todo mundo fala que é a Ordem dos Cartuchos que estão ali na presença que sustenta a igreja? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque eles adoram a Eucaristia e veneram Nossa Senhora com eficácia. Sabe por quê? Por causa do santo silêncio e da mortificação. Para você ter uma ideia, a Ordem dos Cartuchos, ela é a única ordem na igreja que não passou por capítulo geral devido à divergência, devido à divisão, devido à desordem. É a única ordem na igreja, que já tem mais de 1000 anos, a Ordem dos Cartuchos, que permanece firme nem para a direita e nem para a esquerda, com os mesmos ritos, com as mesmas penitências, com as mesmas orações, com o mesmo estilo de vida que São Bruno ali, no seu carisma, introduziu dentro da Santa Igreja Católica. Nem para a direita e nem para a esquerda eles se desviam. É a ordem mais pesada de penitência que existe dentro da igreja. Até em dias festivos, solenes, se tiver que fazer penitência, eles fazem. Se tiver que fazer jejum, eles fazem. Nem para a direita e nem para a esquerda eles se desviam. São Bruno, quando ele contempla a condenação eterna de um cardeal, um príncipe, que o cardeal ele é um príncipe, ele é o sucessor direto dos apóstolos. Quando ele vê aquilo ali, ele fala, se um cardeal que tem todo o conhecimento, que só vive para Deus, se condenou ao inferno, o que será de mim, pobre pecador? Meditando nos mistérios da morte, aquele homem se converte verdadeiramente, muda de vida e funda uma ordem que hoje é a ordem mais pesada que tem dentro da igreja. Tanto é, eu não sei, né, como está hoje,
porque do jeito que tá as coisas hoje, tudo tá mudando. Mas aquele que entrava ali, o noviço, dentro da ordem dos cartuchos, eu já ouvi dizer que o presente que ele ganhava quando ele pisava dentro do convento para clausura por toda a vida, ele recebia de presente uma pá, na qual com aquela pá ele ia cavar a própria cova que ele iria ser enterrado. É deles a frase célebre em latim, memento mori, lembra-te que vais morrer. Recebe uma pá como presente, mas que presente louco é esse? Em vez de eu ganhar um rosário, um crucifixo, não, eu ganho uma pá para me encavar a minha própria cova no qual eu vou ser enterrado. E detalhe, quando um monge cartucho morre, ele é deitado a 7 pés de fundura, 7 palmos de fundura, sem caixão, sem nada, absolutamente nada, somente com as vestes dele, deitado na terra crua, com um detalhe, com o rosto coberto e trazendo nas mãos um crucifixo simples de madeira. E ali, num jeito carinhoso, os monges vão jogando as pá de terra no canto da cova, no canto, até ir cobrindo o cadáver. E ali ele é sepultado no silêncio. O rigor da ordem é tão grande que uma das regras, vamos se dizer assim, é não deixar ninguém ser canonizado pela igreja. Porque ali eles têm a certeza de que todos eles vão para o céu. Ali é via direta para o céu ser um monge cartucho. É claro que, como Santo Afonso de Ligório diz, o demônio atormenta o monge dia e noite para levá-lo à perdição. Porém, se ele cumpre com a regra, com a vida de penitência que a ordem exige, é caminho reto para o céu. Então, poucos são os santos canonizados na ordem cartucha, porque lá não há santo? Não, pelo contrário, porque lá a humildade e o santo silêncio é tanto que eles não procuram nem mesmo isso. Olha que mistério que é. E o que tem a ver São Bruno com a bem-aventurada Virgem Maria? Hoje é dia de São Bruno Abade. Como é gostoso falar desse santo. Mas hoje também é dia do grande beato Bartolo Longo, um dos poucos santos na igreja que receberam o título de apóstolo do Santo Rosário. O beato Bartolo Longo, ele é leigo. Sendo assim, um leigo não poderia exercer algum papel dentro da igreja, porque os tradicionalistas gostam de falar isso. O leigo ele não recebe a unção do Espírito Santo. Só isso aí já é uma blasfêmia. Todo aquele que é batizado e crismado, ele recebe a unção do Espírito Santo. A pessoa, então, quando ela vem e faz essa desordem, tá faltando alguma coisa aí de inteligência. O beato Bartolo Longo é o grande apóstolo do Rosário e nós vamos chegar nele. Mas o que tem a ver o Rosário com São Bruno? São Bruno é do ano de 1135, se eu não me engano, ou 1035, não me lembro agora. Porém, meu irmão, minha irmã, tudo Deus ordena com perfeição dentro da igreja. A bem-aventurada Virgem Maria vê a eficácia da pilastra da ordem cartucha. Que ali, meu irmão, minha irmã, representa a plenitude daquilo que os cristãos deveriam viver. Que se todos nós vivêssemos no santo silêncio, como a gente obteria o céu com facilidade e converteria inúmeras almas. Mas Nossa Senhora olha para aquilo ali e é onde, junto com a Trindade Santa, é claro, desígnio de Deus, ela traz essa ferramenta aqui para mim e para você, chamada coroa de rosa do Santo Rosário. Por quê? Porque o Santo Rosário traz essa contemplação dos cartuchos, traz a meditação assídua que os cartuchos têm em cima da vida de nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente o ataque contra o inimigo, que é a oração. O Rosário ele te traz esses 3 mistérios na nossa vida. Nossa Senhora, como mãe, mestra e refúgio de todos os pecadores, ela sabe muito bem disso e é por isso que ela trouxe essa ferramenta de salvação para a humanidade. Quando ela traz o Santo Rosário para a cristandade através do grande apóstolo e mestre do Rosário, o homem da Santa Oração, que é São Domingos de Gusmão,
Há um reflorescimento na cristandade. Por quê? Porque através do rosário eu e você pode ser um monge cartucho. E da onde eu tiro essa teoria? Eu tiro essa teoria de 1 Samuel capítulo 1, versículo 13, que Ana não era estéril e não podia ter um filho. E muito ela queria ter um filho, e ela não conseguia ter. Então ela ficava dia e noite na presença de Deus, como uma pilastra, como um cartucho, no santo silêncio, na oração. No versículo 13 vai dizer que ela só movimentava os lábios, rezando em silêncio, ao ponto de Eli olhar para ela e achar que ela estava ficando pirada ou embriagada. E ela dizer: não, meu Senhor, é apenas a oração da vossa pobre serva, buscando a súplica de Deus. Então Deus olha aquele silêncio de Ana, que só movimentava os lábios, e traz a ela fecundidade, e nasce nada mais nada menos o profeta Samuel, aquele que ungiu Davi como rei. Olha a importância do silêncio e da oração. Nossa Senhora, vendo isso, ela traz para mim e para você o Santo Rosário. Nós estamos no mês de outubro. É mês de mim e de você, meu irmão, minha irmã, tomar uma firme resolução de entrar nessa via do Santo Rosário, se tornar um monge dentro da cidade. Muitos vão falar e negar isso, mas você está ficando louco, não tem como ser um eremita, ser um monge dentro da nossa vida urbana, dentro dos nossos afazeres, dos nossos estudos, das nossas atividades que a gente tem, do nosso trabalho. Meu irmão, minha irmã, tem. O rosário te traz o silêncio e a paz interior. O que os cartuchos fazem o dia todo? Eles trabalham, eles estudam e eles rezam e eles fazem penitência. E o rosário te traz tudo isso, porque através do rosário você pode viver esses mistérios na tua vida. No santo silêncio, o tempo que você perde conversando com os outros, você ganha conversando com Nossa Senhora e com Nosso Senhor. Trazendo em cada mistério do rosário uma passagem da vida de Nosso Senhor. Isso é, você lê a Sagrada Escritura e estuda o catecismo e a Suma Teológica do povo, que o Papa Pio IX e o Papa Leão XIII dizia isso. O rosário é a Suma Teológica e o Evangelho e o catecismo do povo. O rosário é isso. E quando eu rezo o rosário, eu tenho essa vida contemplativa, meditativa e orante, igual os cartuchos. Olha a eficácia e o poder do Santo Rosário na nossa vida. E quando a gente olha para São Bruno, Nossa Senhora olha para ele e traz a bênção do rosário através de São Domingos. São Domingos faz o rosário brotar na cristandade e traz um legado que todas as ordens religiosas trazem o legado de São Domingos. É por isso que numa visão, se eu não me engano, do Beato Reginaldo, ele vê que São Domingos foi incorporado ao coro dos 12 apóstolos. Nenhum dos santos da igreja se ouviu falar que foi incorporado ao coro dos 12 apóstolos. Dizem que São Domingos foi incorporado para julgar as 12 tribos de Israel, igual está na Escritura, de tamanha eficácia que esse homem teve na cristandade. Tanto é que quando ele encontra com a rainha branca, que estava desinquieta ali no meio, porque a rainha está no meio dos afazeres, pouca contemplação e meditação você tem. Ele ensina ela a rezar o rosário e pede para ela rezar, porque ela queria muito trazer um filho para a cristandade que fosse reto na doutrina e um bom servo de Cristo. Porque é dela a frase que dizia mais tarde: eu prefiro ver os meus filhos mortos do que cometerem apenas um pecado mortal. São Domingos pede para ela rezar, ela reza com fervor o Santo Rosário. E quem vai nascer mais tarde? Vai nascer o grande São Luís IX, o rei da França e exemplo para todo o rei na cristandade. Olha a eficácia e o poder do Santo Rosário. E é isso que nesse dia dedicado a São Bruno, dedicado ao Beato Bartolo Longo, esse dia que é a véspera da festa do Santo Rosário, eu quero falar para você da eficácia dessa santa oração na nossa vida. O Beato Bartolo Longo, meu irmão, minha irmã, ele ficou diante da morte também. Igual São Bruno ficou. São Bruno viu a realidade das penas eternas que um cardeal sofreu, sendo príncipe dos apóstolos. Sendo um príncipe ali, um apóstolo.
Mas o Beato Bartolo Longo também presenciou a morte. Por quê? Porque o Beato Bartolo Longo estudava o espiritismo e estava entrando na via de ser bruxo satanista. Cumpria com o Beato Bartolo Longo aquilo que São Luís de Montfort ia falar algum século atrás. Que você rezando o rosário, você pode estar com o pé no inferno, você pode estar consagrado ao demônio. Nossa Senhora quebra os grilhões e te liberta do inferno. Isso cumpriu com exatidão na vida do Beato Bartolo Longo. Que ali, por mistério e providência divina, mesmo entrando no satanismo, diz a história que todo dia ele rezava o rosário. E quando ele não rezava, ele carregava o rosário ali por um mistério que ninguém tem como explicar. É mistério divino. E um dia, diante das realidades máximas, pensando na salvação e vendo que ele estava no caminho errado, ele entra num convento dominicano e vai se confessar com um frade dominicano, porque os dominicanos foi dado a eles a custódia do rosário através de São Domingo. Eles são o guardião do rosário. Não é os carmelitas nem os franciscanos. É os dominicanos. Então aquele frade que era padre atende o Beato Bartolo Longo, manda ele fazer penitência e rezar o rosário, que depois de um mês ele iria absolver ele na confissão. E quando ele sai daquele convento ali, daquela igreja, depois de ter se confessado, ele escuta uma voz no ouvido, no coração, no fundo da alma, que diz para ele claramente: propaga o meu rosário e você há de se salvar. Era Nossa Senhora falando isso para aquele homem. Para aquele homem que ia ser satanista, para aquele homem que estava no meio das trevas, para aquele homem que estava sucumbindo, como diz Jó no capítulo 23, versículo 17, eu sucumbo diante das trevas, as trevas cobrem-me o meu rosto. Aquele homem se levanta e fala: eu não sairei daqui, dessa cidade chamada Pompeia, uma cidade pagã, antes do cristianismo entrar, uma cidade como Sodoma e Gomorra, de fornicação, de prostituição, de adultério. Ele fala: eu não saio dessa cidade sem ter implantado aqui o rosário. E olha que mistério, hein? Nessa época ele não era terciário ainda, ele não era frade, ele não era padre, ele não era religioso. Ele era um Zé coitado, um Zé ninguém, igual eu e você, um simples leigo. Mas com fervor no coração. E aquela vida agitada que o Beato Bartolo Longo tinha, passa a ter uma vida como se fosse um cartucho igual São Bruno, na meditação e na contemplação dos mistérios do rosário. Ele era como Ana, que fala lá em 1 Samuel, dia e noite ele passava rezando o rosário. Diz na história do Beato Bartolo Longo, as pessoas que falam sobre a história dele, aqueles que contaram a biografia dele, que diz que juntava aquela babinha de guspe nos dois cantos da boca branca, aquele sebo branco de guspe, seco, de tanto que ele rezava a Ave Maria. A boca dele se mexia dia e noite, os lábios daquele homem se movimentavam, rezando a saudação angélica, que foi o refrigério e o orvalho celeste que trouxe o verbo divino para nós. A vida daquele homem que estava no meio do barulho, dos prazeres, se torna uma vida cartucha, uma vida de monge, uma vida de um homem que, mesmo sendo leigo, ele traçou o caminho da perfeição através do Santíssimo Rosário. Aquele homem, ele entrou no céu pelo lado de dentro e não pelo lado de fora, através da oração do rosário. Cumpria com ele o Salmo 17, versículo 35 e 36. Adestra minhas mãos para o combate, os meus braços para o tiro de arco. Me dás o escudo que me salva. O escudo que salvou aquele homem foi o rosário da bem-aventurada Virgem Maria. Tirou ele dos aladrios do mundo, tirou ele do vozerio do mundo e deu a ele o santo silêncio, fez dele uma pilastra. E é isso que eu e você tem que tomar posse nesse mês do rosário. É a instrução que dá o livro do Provérbio, capítulo 1, versículo 8 e 9. Não desprezes o ensinamento de tua mãe. Que mãe? A bem-aventurada Virgem Maria. Continua dizendo: isso será uma diadema de graça em tua cabeça. É a coroa da eterna glória, que o Beato Alano de la Roche vai dizer. Que coroa da eterna glória é essa, senão o rosário, que é a tua coroa de glória?
E fala ainda o livro do provérbio, um colar em teu pescoço. Que colar é esse se não é o colar do Santo Rosário? Provérbio capítulo 10, versículo 4. A mão preguiçosa causa indigência, a mão diligente se enriquece. Meu irmão, minha irmã, se você tiver preguiça em rezar, você fica na agitação e não se torna um cartucho espiritual. A tua mão vai ser uma mão diligente, aliás, uma mão indigente que não traz fruto nenhum. Provérbio capítulo 12, versículo 24. A mão diligente dominará, a mão preguiçosa torna-se tributária. Tributária do quê? Das máximas eternas que São Bruno contemplou e o beato Bartolo Longo estava na via da perdição eterna. Se torna tributária por quê? Porque você ajunta pecado sobre pecado, como fala o livro do Eclesiástico. E aí, meu irmão, minha irmã, o final é igual do cardeal. É ir para os quintos dos infernos. Não é isso que Nossa Senhora quer para mim e para você, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos trazer a espada do Santo Rosário. Diz lá em Naum, capítulo 3, versículo 3. São espadas que reluzem, que é o rosário, e lanças que cintilam. Que lança? A lança da Ave Maria, que é a flecha que você lança, cada Ave Maria que você reza. Mas, meu Deus, que espada é essa? Jesus ele fala lá em Mateus 26, 52. Quem que usa da espada por ela perecerá. Julga que eu não possa falar a meu pai que me envie mais de 12 legiões de anjo? Ora, meu irmão, minha irmã, se é mais de 12, pode ser então 15. Os 15 mistérios do rosário. Essa espada de que Jesus fala para guardar é o rosário no qual eu e você para de desfiar as contas e fazer a meditação. Só que em Lucas 22, 36, ele manda comprar e usar a espada. Isso é, você rezar, não adianta só trazer e falar que ama Nossa Senhora. Eu preciso usar essa espada do rosário. É a espada de ouro reluzente, espada feita não para ferir a carne literalmente, como os pagãos fazem, mas como fala em Hebreus 4:12, é espada viva e eficaz, pois o rosário é a meditação e a contemplação, a palavra e o resumo do evangelho. Ela é penetrante, divide a alma e o corpo, junta e medula, pensamento, intenção e coração. O Santo Rosário é essa espada que São Paulo fala em Hebreus, meu irmão. O rosário é a espada de dois gumes. Por quê? Porque o rosário é composto de duas etapas, é a oração vocal e a oração mental. Na batalha, quem usa dessa espada sai vitorioso. Como continua dizendo lá em 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 26 e 27. Enquanto pelejam com as mãos segurando o rosário, isso é. Oravam ao Senhor no coração, isso é, a meditação. E assim derrubavam por terra nada menos que 35.000 homens, e sentiram o cheiro da alegria por ver Deus manifestar-se desse modo. Olha o que vai falar em Macabeus. O que é isso, os 35.000 homens? Os padres da igreja vão dizer claramente que quando demônios foram expulsos do paraíso, a primeira parte cai no inferno. Alegoricamente, são os 10.000 primeiro homem. A segunda fica na terra, que são os segundos 10.000 homens. E a terceira fica nos ares, como fala São Paulo, os demônios dos ares. São os outros 10.000 homens. Ficou ainda 5.000. Que são esses 5.000 homens dos 35.000? É os 5 sentidos do corpo que, ao rezar o rosário, você fecha para o pecado. E quando eu olho esse mistério no rosário, eu vejo a importância da cruz também. Porque a cruz, meu irmão, te leva à salvação. E no começo do rosário, é nela que a gente professa o credo em Cristo ao ser crucificado. A cruz está fincada na terra, isto é, o sangue escorre e vence os 10 primeiros mil homens, que são os demônios. Nas suas chagas, gotejando sangue no solo, a gente vence mais 10.000 homens, se torna 20.000 então. E Cristo está crucificado com o seu corpo, nem na terra e nem no céu, ele está nos ares. E vence e aniquila mais esses 10.000 homens, juntando assim esses 30.000. E o rosário traz essa cruz na ponta por excelência.
fecha os 5 sentidos da tua alma e leva você à santidade. Assim como São Bruno entrou nesse silêncio, que eu e você não tem como entrar, eu e você não vai virar monge cartucho. Se você que está ouvindo aí for virar, amém, glória a Deus. Mas provavelmente você não vai, não. Se você não é monge cartucho, como entrar nessa via de contemplação, de silêncio e de penitência? Não existe outra via a não ser o rosário. O rosário te leva a essa perfeição. E sustenta a igreja, porque quando eu pego o meu rosário em silêncio diante do Santíssimo Sacramento e desfio as contas da Ave Maria, eu entro em colóquio profundo com a Trindade Santa. 1000 vezes melhor do que eu fazer uma oração espontânea, que tem valor também, que tem valor uma ladainha, a meditação da Via Crucis, que é importantíssima, mas no rosário contém tudo isso. O rosário é como se fosse a ladainha, a repetição da Ave Maria, pedindo à Mãe de Deus, diante do Santíssimo Sacramento, que rogue por mim agora e na hora da minha morte, que louve e bendiza ela por ter trazido Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida, que reza a súplica do Santo Pai Nosso, que tem 7 petição, que é o 7 dom do Espírito Santo. No rosário está o ato de adoração, no glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, quando eu me prostro diante do Santíssimo Sacramento, é a pilastra da igreja, o Santíssimo Sacramento e a devoção a Nossa Senhora. Eu me torno um São Bruno, eu rezo com perfeição. A oração espontânea, quando a gente entra ali antes da missa, se enjoelha e reza diante do Santíssimo Sacramento, é uma bênção, mas não se compara ao Santo Rosário que você se coloca de joelho para rezar, porque você ganha indulgência, liberta a alma do purgatório, converte pecador do outro lado do mundo e ainda adora a Deus. É uma contemplação e uma perfeição exímia de santo silêncio, onde não tem griteiro, onde não tem nada. A quem entra só vê os seus lábios se mexer igual de Ana, igual do Beato Bartolo Longo. É isso que Deus quer para mim e para você. É isso que Deus quer colocar na minha vida e na tua, meu irmão, minha irmã. E é necessário a gente ficar na presença de Deus, meu irmão. É necessário a gente ficar na presença de Deus com amor, carinho e devoção. Sendo um São Bruno, que o Beato Bartolo Longo entrou nesse mistério de São Bruno. Dizem os biógrafos que ele nunca mais foi o mesmo depois da sua conversão e do rosário. Tanto foi a eficácia do silêncio de São Bruno implantado na alma do Beato Bartolo Longo, que ele conseguiu edificar um santuário gigantesco dedicado a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Aquela cidade que era pagã até nos dias do Beato Bartolo Longo deixou de ser pagã, porque a cidade inteira se converteu. É um dos maiores lugares de peregrinação do mundo. E depois de Lourdes, depois de Aparecida do Norte aqui no Brasil, não há lugar onde ocorre mais milagre do que a cidade de Pompeia, diante do quadro do Rosário de Pompeia. Ali ocorre milagre e prodígio, e veio através de quem? Do Beato Bartolo Longo. Um leigo, que trouxe a chuva de graça do Santo Rosário. Olha o mistério que foi. E eu digo a você, pesquisa na internet o Rosário de Nossa Senhora de Pompeia, o santuário, que você vai ver as pinturas que tem lá dentro. É difícil achar uma igreja tão bela igual àquela. Partiu das contas daquele pobre homem, que diz os biógrafos também, guardou a castidade até o fim da vida. Ele casou, mas mesmo assim guardou a castidade e não perdeu a virgindade, sob a custódia de Nossa Senhora do Rosário. Olha, meu irmão, minha irmã, que mistério. São Bruno se vê diante das máximas do inferno, se converte e entra no mistério. Nossa Senhora traz isso para o leigo, através de São Domingos. E o exemplo nesse dia de hoje, no qual é comemorado o Beato Bartolo Longo, eu trago só o exemplo dele, nem vou falar do resto. Nem vou falar de uma Santa Catarina de Sena, de outros santos. Beato Bartolo Longo coloca em prática na vida dele e ama o Santo Rosário. E aí eu pergunto para você, como está a tua vida de oração?
com o rosário. Você é daquele que reza de vez em quando ou quando dá? Saiba você, o Padre Antônio Vieira vai dizer que todo aquele que não reza o rosário, ele tem um demônio mudo dentro dele que lhe fecha a boca. E aí o Padre Antônio Vieira diz: estou vendo, porém, que o mesmo demônio mudo os anima e consola vocês que não rezam o rosário. E ainda desculpa, dizendo, e que estão dizendo dentro em si: eu, posto que não seja devoto do rosário, também não persigo o rosário, nem sou inimigo do rosário. E aí o Padre Antônio Vieira diz: vocês se enganam. A devoção do rosário não admite neutralidade. Se o rezares, sois amigo. Se não o rezares, sois inimigo do rosário. Como aquele homem que era inimigo e pregava contra o rosário na época de São Domingos. E que Deus permitiu entrar naquele homem 15.000 demônios. Ele não permitiu entrar 150 por causa das 150 Ave Maria. Ele permitiu 15.000. Ele superabundou a alma daquele homem de demônios. Para mostrar a irritação, o Padre Antônio Vieira vai dizer que Deus tem sobre aquele que despreza o rosário da Mãe Santíssima. E aí ele fala: a devoção do rosário não admite neutralidade. Ou você reza e é amigo do rosário, ou você não reza e é inimigo. E aí ele fala: essa doutrina e sentença, não menos do que o mesmo Cristo fala no Evangelho. Todo que não está comigo é contra mim. Como pode ser amigo de Cristo quem não quer meditar seus mistérios que estão contidos no rosário? E como pode ser devoto de Nossa Senhora? E eu faço aqui um parênteses no Padre Antônio Vieira. Ser escravo de Nossa Senhora, igual todo mundo hoje gosta de dizer. E aí ele continua dizendo: como pode não ser devoto de Nossa Senhora quem não quer saudar ela muitas vezes? Olha que mistério que o Padre Antônio Vieira vai dizer para mim e para você. O que eu quero dizer para você? Toma posse do rosário. Se torna um monge, meu irmão, minha irmã. Hoje nós vivemos num tempo que está um barulheiro. Já pensou se todos os grupos de oração com bateria, com violão, com aquele aladril, aquele griteiro lá dentro, clamando em alta voz o Espírito Santo e ainda querendo se basear em Atos dos Apóstolos, que desceu sobre língua de fogo. Olha que heresia falar isso. Já pensou se todo grupo de oração começasse a ser o grupo do Santo Rosário, reunir aquele povo ali para rezar, arrancar o demônio mudo do coração dessas pessoas que não querem rezar, tampa-lhes a boca e ainda dizem que está tudo tranquilo. Já pensou se os grupos de oração virassem grupo de oração do Rosário? Já pensou, em vez de fazer retiro com barulheiro de música, se fizesse retiros em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria? E se levantassem homens e mulheres forjados, não com o braço para cima, mas com o joelho no chão? Não no barulheiro, mas no santo silêncio como São Bruno. Não no griteiro, mas só no balbuciar dos lábios como o beato Bartolo Longo. Eu tenho certeza absoluta, a gente ia reflorescer o catolicismo. E se não reflorescesse, porque está muito difícil disso acontecer nos dias de hoje, pelo menos garantiria-se a salvação de alma de muitas pessoas. Porque esses barulheiros que se fazem em grupo de oração, em retiro, em tudo mais aí dentro da igreja, não liberta a alma do purgatório, não converte pecador, não traz bênção para ninguém, não sara doente, nem faz reparação de nada ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Mas o rosário faz tudo isso. É uma pilastra forte e forjada. A igreja, os cartuchos são a pilastra. Mas a pilastra, São João Bosco fala, é a Eucaristia e Nossa Senhora. E essa barca da igreja está acorrentada. Você vê na visão, na pintura, tem a corrente ali segurando nas duas pilastras a barca da igreja. Que corrente é essa? É a corrente do Santo Rosário. Quer adorar melhor? Quer purgar pecado? Quer purificar teus lábios de piada indecente, de
tantas vezes talvez eu e você tenha falado palavrão, falado palavras ociosas, quer purificar tudo isso? Reza a Ave Maria. É como aquele monge que não sabia rezar o ofício e só rezava Ave Maria. Quando ele morre é sepultado, da cova dele brota um lírio. E São Bernardo ali, vamos falar um pouquinho dele, São Bernardo ali dentro do convento, como sendo superior, manda desenterrar. Eles desenterram e vão ver que aquele lírio que brotava da cova do monge saía da boca dele. E São Bernardo, na ousadia, fala: abre o cadáver. Eles abriram o cadáver. E a raiz, o tronco daquele lírio ia parar no coração daquele monge. São Bernardo, que eu não regulava bem, fala para aqueles homens: abre o coração agora. Eles abrem o coração e o lírio brotava dali de dentro e a raiz formava as letras da Ave Maria em ouro. Meu Deus do céu! A Ave Maria é o ouro para a salvação eterna. A Ave Maria, o Pai Nosso que está no rosário, é a libertação de toda desgraça e a entrada da via de contemplação nos mistérios divinos, no santo silêncio. Tem muito fogo, aliás, tem muita fumaça dentro da igreja, de barulheiro, mas tem pouco fogo de amor divino dentro da igreja. É isso que nós temos que buscar. Amar o rosário, não deixar o demônio mudo nos fechar a boca. Rezar, meu irmão. Não adianta eu querer criticar Papa, não adianta eu querer criticar Bispo se eu não rezar por esse pessoal. Não adianta eu querer falar nada, querer dizer os erros da igreja se eu não fizer penitência. O rosário te leva à penitência, à oração contínua, comunhão profunda com Deus e meditação na vida de Cristo e Nossa Senhora. Que São Bruno, aquele que é uma pilastra, e o Beato Bartolo Longo, aquele que não com palavras, mas com obras, deixou um santuário gigantesco em homenagem a Nossa Senhora do Rosário, possa interceder por nós nesse dia, para que a gente se levante como verdadeiros soldados de Cristo, cumprindo, como eu sempre digo nos meus vídeos, 2 Macabeus 15:16, trazendo a espada de ouro na mão, dizimando o inimigo, o demônio mudo, o Satanás que nos rodeia, e contemplando os mistérios divinos. Salve Maria Imaculada!